Fala, minha galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilinho? Vamos para mais uma aula de radioproteção? Para quem não me conhece, meu nome é Celi Anderson e sou tecnólogo em radiologia. A aula de hoje, como vocês já estão vendo aí, é a aula 2 de radioproteção e dosimetria. E hoje vamos aprender o que é o decaimento radioativo, o que é a desintegração radioativa. E aí vamos pegar as principais partículas radioativas e vamos explicar de fato como essas partículas, como essas radiações, ela vai decair. Beleza, galera? Então, tipo de desintegração. Primeiramente, o que é desintegração? Vem de desintegrar, ou seja, decair. Desintegrar é deixar de fazer parte. Não é verdade? Quando a gente fala de radiação, a gente associa a desintegração ao decaimento radioativo. Vamos lá. A gente sabe o poder, a força que tem uma determinada radiação. Por exemplo, o raio-x. O raio-x, para chegar ao seu alvo, sair ali do foco, e chegar ao seu alvo, ele não vai com a mesma intensidade. Ele não chega lá com a mesma intensidade. O que vai ocorrer até o momento que ele sai para chegar ao seu alvo, a intensidade dessa radiação, ela começa a cair. Como, por exemplo, vocês estão numa sala de raio-x que tenha, vamos lá dizer, 10 metros de comprimento. E a fonte da radiação, ela vai ficar logo ali no primeiro metro da sala. Você, profissional, vai ficar 10 metros da fonte da radiação. E aí você emite uma determinada radiação baixa. Ou uma determinada radiação que seja relevante a um exame lá de tórax. Tá? Um KV que seja relevante lá a um exame de tórax. Será que você, a 10 metros dessa fonte radioativa, vai ser atingido por essa radiação? Não. Você não será atingido por essa radiação. Porque para ela chegar até você, ela decaiu. Ela foi embora. Como diz o povo, evaporou. Evaporou não, que radiação não evapora, tá, galera? Ela decai. Beleza? Então, quanto mais distante você esteja da fonte de radiação, certo? Menos você receberá essa determinada radiação. Tipo de desintegração radioativa. A desintegração radioativa, também chamado de decaimento, é lançada por tipos. Quais? Primeiro temos aí a desintegração alfa. A gente sabe que a partícula alfa, tá? Que a radiação alfa é uma radiação que tem o quê? O maior poder de penetração, Ela tem o maior poder de penetração, porém, ela interage pouco, certo? Ela tem um grande poder de penetração e pouco poder de interação. Como assim? Um grande poder de penetração e um pequeno poder de interação. Porque no ato que ela está penetrando, tá?
ela gastou força para essa penetração. Quando ela chega ali, vamos se dizer que na matéria, ela não tem força nenhuma para interagir, para ionizar, para excitar. Deu para entender? Ficou tranquilo? Ou seja, a partícula alfa, ela não traz tanto dano à saúde, porque ela tem um pequeno poder de interação. Ela vai gastar sua força na penetração. Lembre que a partícula alfa, facilmente ela é barrada onde? Em uma folha de papel. Por quê? Porque a partícula alfa é um núcleo de hélio constituído por 2 prótons e 2 nêutrons. E tem as suas características como carga positiva, ou seja, tendo 2 cargas positivas. Ela é constituída por 2 prótons e 2 nêutrons, tendo 2 cargas positivas. São emitidas como energias discretas e características do núcleo pai. Essa desintegração, ela é caracterizada de núcleos pesados, salvo exceções onde a maioria dos nuclídeos emissores alfas são naturais. Tranquilo, galera? Beleza? A emissão alfa, ela passa a representar transições com energias bem definidas. Portanto, seus valores são discretos, não contínuos. Como assim, professor? Explica isso aí. Ó, a emissão da radiação alfa, pelo fato de constituir, como a gente viu aqui, ó. Cadê? Como a gente viu aqui, ó. 2 prótons, 2 nêutrons com 2 cargas positivas, tá? Ela, devido a isso, ela possui cargas energéticas bastante definidas, ou seja, ela tem os valores discretos. É uma radiação que discreta, é uma radiação que bem, como é que eu posso explicar para você? Bem fraca. Como eu disse, ela vai ter um alto poder de penetração e um baixo poder de interação. Por isso que ela não é contínua, tá? E como essa partícula ela decai? Vocês estão vendo aqui o núcleo e essa emissão da partícula alfa. Obviamente, tudo isso é questão de cálculo, tá? Tudo isso é questão de física. Mas é uma coisa que vocês não precisam, nesse momento, né, bater cabeça com cálculo. Acredite aí que ninguém quer ver cálculo. Então, teoricamente, irei falar e vocês irão compreender. Então, na emissão da partícula alfa, tá? Por ela ter 2 cargas positivas, ela vai se desintegrar mais rápido. Possui energia? Sim, porque qualquer radiação, ela possui energia. Porque a radiação nada mais é do que acúmulo de energia. Então, no momento que ela sai do alvo, olha aqui o alvo, ela sai do alvo, ela vem decaindo. A primeira barreira que ela vai encontrar, é com o espaço atmosférico. Então, o espaço atmosférico vai fazer com que ela se torne bem mais fraca. Olha aqui, ó, saiu do núcleo, encontrou com o espaço atmosférico.
Então ela começa a quebrar, ela começa a decair. Observe aqui, você tem aqui os prótons e os elétrons, né? Ela saindo aqui do foco, e no momento que ela entra em contato com a atmosfera, a primeira coisa é reduzir essa quantidade. Nesse momento, acontece então o seu decaimento, a sua desintegração, a sua perda de força. Temos aí então agora a desintegração beta. A desintegração beta, tá? Tanto pode ser negativa, quanto pode ser positiva. Só para vocês terem noção, a radiação beta, ela é de alto poder de penetração, também baixo poder de interação. Ok? Ela tem um pouco mais de força do que a radiação alfa. Tanto que ela consegue atravessar ali a folha de papel e pode ser barrada facilmente em uma folha de alumínio. Então, quando a gente fala na desintegração beta negativa, será por emissão de elétrons. Quando a gente fala na desintegração beta como positiva, vai ser por emissão de positrons. Anotem isso aí, ó. Desintegração beta negativa é por emissão de elétrons. Desintegração beta positiva é por emissão de pósitron. Ou seja, partículas com massa igual à do elétron, mas com carga positiva. Quando o núcleo está com excesso de prótons. Então ali, ó, núcleo com excesso de prótons, ela vai ser o quê? Positiva. Certo? Quando o núcleo possuir um nêutron em excesso, ela será o quê? Negativa. Tranquilo, galera? Beleza? Para que vocês entendam mais um pouco, a partícula beta negativa vai possuir as mesmas características dos elétrons atômicos. Então, vai se originar lá do núcleo. Lembra aí, ó, de química, que todo elétrons atômicos tem origem vem da origem do núcleo. Certo? A emissão de uma partícula com o espectro contínuo de energia é explicada pela emissão de uma segunda partícula. Neste caso, nós temos aí o antineutrino. Vamos lá. Quando eu tenho uma partícula, tá, com espectro contínuo de energia, ou seja, quando eu tenho uma partícula que emite energia continuamente, tá, vai passar a ser reforçada por uma emissão de uma segunda partícula. Uma partícula só, para que vocês entendam, uma partícula só, ela não vai ter energia contínua suficientemente. Aí ela vai ter uma ajuda de uma emissão de segunda partícula. Quando emite uma segunda partícula que vai em encontro à primeira partícula, vai dar força a essa primeira partícula e ela vai continuar caminhando continuamente. Terceira partícula vai ser enviada, que vai de encontro à segunda, que vai de encontro à primeira, e ela vai continuar ali, ó, com energia. Foi bem explicadinho isso, galera. É necessário que vocês entendam isso, tá? Quando ocorre uma desintegração beta negativa, tá? Quando ocorre uma desintegração beta negativa, é porque vai possuir as mesmas características do elétron atômico, certo? Devido à sua originalidade vindo do núcleo. Como ocorre esse decaimento?
como ocorre esse decaimento? Você vai ter uma emissão de partícula, ok? Você vai ter uma emissão de uma determinada partícula com espectro contínuo de energia pela emissão da segunda partícula. A segunda partícula ela vai dar força à primeira, não é isso? Mas o que ocorre? A primeira, para ela dar força à primeira continuar, a primeira ela não vai decair? Não é isso? Então a segunda pega a primeira, dá aquele empurrãozinho. Vai decair também. Aí é emitido a terceira, que vai decair também. Vai decaindo. Não vai decair. Vai decaindo. Até chegar o seu decaimento final. Ou seja, mais nenhuma partícula vai alcançar para poder ela dar a sua continuidade. Já a partícula beta, tá? A desintegração da beta positiva é quando o núcleo possui um próton em excesso, que este será convertido em um neutro. Então, olha lá, ó, possuir o próton em excesso, ele será transformado em neutro. No momento que ele passa a ser transformado em neutro, ocorre o quê? O decaimento. Vocês sabem que prótons, tá? São cargas o quê? Negativa. No momento que eu tenho carga negativa em excesso, essa partícula, tá? Será convertida em neutro. Se eu tenho ali tudo negativo, ela passa a ser, com o tempo, convertida em neutro. Então, o positron possui a mesma massa de elétron e sua carga terá o valor absoluto igual a do elétron. Beleza, galera? Olha o decaimento beta, como é ilustrado. Eu vou ter aqui, ó, eu terei aqui as partículas, né, os prótons em excesso. Esses prótons em excesso, ele vai começar a decair no momento que eles vão se transformando em neutro. Deixa eu só explicar. Quando você emite essa partícula, essa determinada radiação, no qual tem excesso de prótons, no momento que ela entra em contato com a atmosfera, ela vai fazer o quê? Ela vai encontrar partículas positivas. Positivo com negativo, neutro. E aí, ó, ela decai. Somente isso. Tá? Desintegração radioativa por captura eletrônica. Essa é muito fácil, galera. O processo de captura eletrônica compete com o de desintegração beta positiva. Beta positiva ocorre o quê? O acúmulo de prótons, onde vai se transformar em neutro. Olha lá, ó. Também ocorre quando o núcleo possui um excesso de prótons, tá? Ao invés de emitir um positron, passa a capturar um elétron do seu próprio átomo. No momento que eu tenho uma grande quantidade de prótons, carga negativa, a desintegração por captura eletrônica simplesmente vai capturar um elétron do seu próprio átomo. Não vai para o outro átomo como ocorre na beta positiva. Então, no seu próprio átomo, ele captura um elétron.
No momento que ele captura esse elétron, o que ocorre? Mais com menos, neutro. Não é isso? Então, torna-se neutro e começa a liberar o que? O neutrino monoenergético, no qual vai transportar a energia disponível no processo. E nesse momento do transporte que ocorre esse decaimento de captura eletrônica. Vou explicar mais uma vez para que vocês entendam. A desintegração por captura eletrônica, ela vai ocorrer da mesma forma do que a desintegração beta positivo. Você vai ter ali o núcleo cheio de prótons, ou seja, cheio de carga negativa, uma maior quantidade de carga negativa, certo? Ela passa a ser eletrônica, por quê? Porque ela vai capturar o elétron do seu próprio núcleo. Então ela não vai precisar sair lá dentro do seu próprio núcleo, ela captura esse elétron, tá? E passa a transformar, a converter aquele determinado átomo em neutro, liberando assim neutrino monoenergético. Por isso que chamamos de desintegração por captura eletrônica. Beleza? Olha lá. O elétron da camada K, um exemplo. O elétron da camada K é o que tem a maior probabilidade de ser capturado. Por quê? Porque na escala K, L, N, N, O, P, Q. Nessa escala aí, que escala é essa? A escala de Bohr, química, tá? Escala de Rutherford, química, lá atrás, ok? Então você tem uma escala aí, ó, K, L, N, N, O, P, Q. Onde a camada K, ela está mais perto do núcleo. É? Então, essa captura eletrônica terá a probabilidade desta camada K ser desintegrada primeiro, devido que a captura do elétron dessa camada. E no momento que esse elétron é capturado, ele vai deixar uma vaga no seu nível orbital, que vai ser preenchido por outro elétron de camada mais externa. Ou seja, se eu fiquei com o K, né, vago, a gente vai ter o que? O L. Aí a camada do L vai preencher a camada do K. A camada do M vai preencher a camada do L e assim sucessivamente. A denominação característica se deve ao fato os fótons emitidos por transições serem monoenergéticos. Quando eu falo em monoenergético, significa que só possui uma energia, tá? E os raios-x característicos deles, dependendo do nível de energia da eletrosfera, certo? Eu tenho aí uma figura que vai apresentar o processo da desintegração por camada eletrônica. Observem aqui, mesmo processo, tá? Mesmo processo da desintegração beta. Eu vou ter o que aqui, ó, o núcleo com a maior camada, que é o vermelho, tá vendo aqui? São os negativos, são os prótons, tá? São negativos, ok? E aí, ó, os elétrons vai capturar o próton, tá? O elétron captura o próton, fazendo assim, transformando assim em neutro. No momento que transforma em neutro, passa a ter o quê? Uma desintegração. Certo? Para que ocorra essa desintegração e o núcleo fique estágio,
o que pode acontecer aí, ó, o raio-x, tá? O raio-x, ele vai dar força ao elétron para o elétron capturar o próton, transformando o núcleo em neutro. No momento que o núcleo é neutro, é um núcleo estável. Observem aqui, ó, que as bolinhas vermelhas, elas estão sempre associadas com as bolinhas azuis. Observe aqui, ó, que há mais bolinha vermelha do que bolinha azul. E aqui ele está estável porque estão iguais. Tranquilo, galera? Agora a gente vai ver a mais perigosa, a radiação mais perigosa, que é a desintegração com emissão da gama. Lembra que a radiação gama é a radiação mais perigosa. A radiação gama, ela ali vai o quê? Ela ultrapassa uma folha de papel, ela ultrapassa ali, né, a folha de alumínio, e ela pode ser barrada com uma determinada quantidade de concreto ou de um material que chumbado, plumbífero, ok? Agora tem que ser uma bastante quantidade, tá? Então, como é que ocorre essa desintegração? Após ocorrer um dos tipos de desintegração anteriormente, o processo radioativo se completa. O núcleo filho é formado em um dos seus estados excitados, contendo ainda um excesso temporário de energia. Quando isto ocorre, o núcleo filho ela emite uma energia armazenada sobre a forma de raio gama. E neste momento que ele passa a emitir essa energia armazenada, que ocorre o decaimento, tá? Os raios gamas, eles são emitidos dos núcleos radioativos com energias bem definidas e passa a corresponder diferentemente dos outros níveis de energia. A transição desse decaimento da radiação gama, ele pode ocorrer entre dois níveis excitados ou entre um nível excitado e um nível fundamental. Observe aí que pode haver a emissão de um ou mais raio gama em cada desintegração. Por quê? Porque, como eu disse aqui, ó, cadê? Como eu disse aqui, ó, dois níveis excitados ou entre um nível excitado. Se eu tenho dois níveis excitados ou um nível excitado, o que vai poder ocorrer aí é que essa radiação, para desintegrar, ela vai emitir de um ou mais raio gama, tá? A diferença essencial da radiação gama para a radiação X vai estar na sua origem. Enquanto os raios X resulta da mudança do núcleo, enquanto o raio gama resulta de mudança do núcleo, o raio X são emitidos quando os elétrons atômicos sofrem a mudança na órbita. Então, para que ocorra a desintegração, o decaimento radiativo da radiação gama, tá? Vai resultar da mudança de núcleo. Para decaimento da radiação X, vai resultar da emissão dos elétrons atômicos. Beleza, galera? A aula de hoje é bastante básica. A aula de hoje ela é bastante técnica. É tranquilo, é só vocês entenderem o momento que ela decai. Para isso que a gente importa, né? Qual o momento que a radiação Y vai decair, ou seja, qual o momento que a radiação gama vai decair, qual o momento que a radiação alfa decai,
o que vocês precisam entender nesse momento é isso aí. Por quê? Porque essas aulas a seguir, a gente vai ver a consequência que essas radiações ela vem nos trazer. E para isso a gente tem que ficar atento ao decaimento dela. Por quê? Porque se a gente souber o tempo que ela vai decair, o tempo que ela vai se desintegrar, a gente já vai ficar alerta para uma proteção radiológica. Beleza? Vou deixar aqui a atividade no final. Vamos revisar. E essa atividade vocês irão fazer e vão me enviar lá no meu WhatsApp. Tranquilo, galera? Aliás, não. Eu irei abrir, preste atenção. Eu irei abrir lá no Google Sala de Aula, tá? A atividade, aula 2, vamos revisar. E aí é só vocês colocarem as respostas. Beleza? Um abraço a todos. Bom final de semana. Espero que todos tenham entendido. E até o nosso próximo vídeo aula.